Graças a paz. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8. A gente vai meditar um pouco do 31 até o final. Senhor Deus, Pai amado, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pelo Teu plano perfeito. Muito obrigado porque Tu és tão glorioso, Pai, tão amoroso, e enviaste Teu Filho para morrer por nós, para poder que a gente pudesse Te cultuar, ter acesso a Ti, ter essa comunhão contigo, Pai. Muito obrigado por estar aqui, por poder Te adorar, Te agradecer por isso, Pai. Em nome de Jesus. Ajuda, Pai, para que Teu Espírito venha falar conosco, venha falar comigo, venha falar com meus irmãos, através da Tua palavra, Pai. E somente isso. Amém. Irmãos, eu estava refletindo outro dia, até aqui na EBD mesmo, sobre... E aí eu queria fazer essa pergunta a vocês, sobre se nós somos vencedores ou perdedores. Aí você pode até assustar, Samuel, mas lógico que nós somos vencedores. A gente tem que pensar positivo, e a gente sempre escuta isso. E aí você me diz, não, Samuel, não é só a gente escutar isso, é que isso está na Bíblia, Samuel. E aí eu parei para pensar, porque outro dia eu estava aqui no meio da EBD e eu pensando o quanto eu sou perdedor. É por isso que eu queria que você pensasse no lado de vocês. E acredito que a maioria de vocês, a gente vai chegar lá na explicação, por isso que eu falei, antes que o pastor se levante e venha tomar o microfone de mim, a gente vai chegar lá e vai estudar sobre a Bíblia, é isso? É essa ótica de o quanto nós somos perdedores. Por quê? Porque realmente tem esse versículo na Bíblia, está aí no Romanos 8, 37, né? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Só que aí eu fui parar para refletir como estava chocando, eu me vendo como perdedor e a Bíblia falando que eu sou vencedor. Em que sentido eu estou falando que nós somos perdedores e em que sentido a Bíblia está usando esse nós somos mais que vencedores? Esse texto de Romanos, a gente sabe que Romanos é um livro bem denso, bem... tem muita coisa em termos teológicos, e aí Paulo vem até o versículo, capítulo 8, falando do Evangelho, explicando essa questão da graça, e a partir daí ele faz uma transição, principalmente a partir do capítulo 12, para ir para a parte prática dessa coisa. E Paulo, de forma bem didática, nesse capítulo 8, ele vem fazer a conclusão do que ele explicou até agora. No capítulo 8 ele começa falando que, a partir do versículo 1, que não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, ele vem mostrando certo que agora, pois, depois de tudo que ele já explicou, a gente sabe que não existe nenhuma condenação. Então, vamos parar para ver o que a Bíblia vem falando. É fato que não existe nenhuma condenação? É. Isso é duvidoso? Não, não existe. Para quem está em Cristo Jesus. Posso considerar que somos nós, certo? Então, até o versículo 11 ele vem falando disso. Do 12 ao 17, ele já passa a abordar o tema de que a gente antigamente vivia na situação de réu, num julgamento em que pode ser culpado ou inocente, e Jesus Cristo e o Espírito Santo vêm e nos dá esse espírito de adoção. Então a gente passou a ser filho, no sentido que até a gente já viu aqui muito aqui na EBD, de que a gente não deixa de ser filho, a gente agora sim, nós já somos filhos. Graças a quem? Graças ao que eu fiz, graças ao que você fez? Não, graças a Jesus Cristo. Então em Jesus a gente passou a ser filho de Deus. A partir daí ele começa a abordar, porque apesar de ser filho de Deus, não quer dizer que não vamos ter sofrimento, não vamos ter dificuldades, pelo contrário, a gente acaba absorvendo alguns sofrimentos, perseguições no mundo presente, mas em compensação a gente tem a paz e a alegria em saber que isso é passageiro, porque a nossa eternidade vai ser na glória. Então ele vem falar sobre o sofrimento presente e a glória futura. No versículo 26 em diante, ele começa mostrando um pouco do que é a gente e do que Deus fez com a gente. E isso é muito maravilhoso. Ele começa mostrando que a gente não sabe nem orar. A gente é tão miserável, a gente é tão errado, a gente peca e erra tanto, que a gente não sabe nem pedir a Deus. E para isso que Deus mandou Jesus Cristo, porque os nossos pecados a gente não ia alcançar em parar de tê-los. Pedir a Deus, a gente nem ia conseguir pedir a Deus, porque a gente não sabe nem pedir. Então, o plano de Deus, desde a origem, é mandar o Filho Jesus Cristo, que sim, sem pecado, pôde morrer por nós. E aí, a partir daí a gente tem vida. Então, se a gente não tinha vida, por quê? Nós somos pecadores.
pecadores é fadado à morte. E aí é nesse sentido que eu coloco a gente como perdedor. Porque nessa disputa, nesse objetivo de alcançar alguma coisa, eu sou perdedor, que eu não alcançaria nada. E até depois de convertido, alguém parou de pecar depois que se converteu? Não. Então, queira ou não queira, mesmo depois de convertido, e infelizmente, mas enquanto estivermos nesse mundo, a gente vai estar sempre nessa luta, nessa guerra entre a nossa carne pecadora, tentando sabotar e derrubar a gente mesmo. Então, só que esta carne pecadora que tenta me fazer cair, e às vezes me faz cair, às vezes me faz pecar, ela não é vencedora. Ela pode tentar o que quiser, mas ela já está perdida, porque Jesus já veio e já venceu. E é isso que Paulo vem mostrar aqui, que o Espírito Santo, sim, ele intercede por nós, lá no versículo 26, e no 27 ele vem falar, porque ele intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. A gente não sabe pedir a Deus segundo a vontade de Deus, mas o Espírito Santo, sim, ele habitando em nós, ele o faz dessa forma. E aí sim, ele vem concluindo aqui, sabemos que em todas essas coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não está dizendo que vai dar tudo certo, a gente vai vencer as dificuldades, a gente vai vencer os problemas, a gente vai vencer as nossas próprias fraquezas. Não, ele vai dizer que a gente tem essas fraquezas, mas tudo isso, com o auxílio do Espírito Santo, vai cooperar para o bem da gente. Ainda que eu não entenda, ainda que eu fique insatisfeito, a gente vê o exemplo clássico lá de Jó, e ainda que mesmo no futuro eu não entenda o porquê que aconteceu no meu passado tanto sofrimento, eu sei que tudo está nas mãos de Deus. Nem eu, nem você está ao léu. A gente está seguro, e seguro nas mãos de Deus. Aí Paulo vem mostrar isso. E ele continua falando que nós somos chamados, nós fomos predestinados, nós fomos chamados, e a partir do ter nos chamado, ele nos justificou. Justificar é pagar o preço, é tornar justo aquele que não tinha mérito para aquilo. Então Jesus vem e morre por nós, e a partir daí sim, está justificado. Veja que justificação não é um processo, diferente da santificação, por exemplo. Mas justificação não, foi feita. Jesus foi lá e pagou. Jesus então justificou. Eu, você, estando em Cristo Jesus, a gente está justificado. E também nos glorificou. Aí ele vem para a conclusão. Que diremos, então, à vista dessas coisas, né, que acabamos de ver agora? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vem concluir aqui a partir do capítulo 8, concluindo que, gente, não tem por que a gente ter dúvida, não tem por que a gente ter incerteza, não tem por que a gente ficar agoniado. Porque quem aqui nunca pensou, mas será que eu sou salvo? Mas eu tento acertar, mas volto a cair. E se Deus voltar quando eu estiver numa fase ruim dessa da vida, isso traz paz para a gente? Não. Ao menos para mim não trazia. Mas Deus diz para a gente, e vem a Bíblia toda mostrando, porque Deus faz uma declaração de amor absurda, que é entregar o seu filho por nós, e além de fazer essa declaração prática da coisa, que ninguém aqui eu acho que seria capaz de fazer por outra pessoa, entregar seu próprio filho, ele ainda vem e faz essa declaração aqui por escrito. Então a Bíblia, do começo ao fim, acaba sendo uma declaração de Deus para nós, e a gente tem que se apropriar disso. Imagina se uma pessoa chega para você, faz uma grande demonstração de amor prática, e depois faz lá uma grande carta, uma grande coisa bonita para você de amor, e a sua reação é o quê? Sei não, viu? Não sei não, se você me ama, você está falando isso hoje, mas amanhã você pode não amar. É legal? É bom? É isso que a pessoa merece depois de ter feito tanto por nós? Então acho que também Deus não merece isso. Deus merece sim que a gente reconheça o que Ele tem feito por nós e reconheça o que seria de nós se não fosse Deus. É por isso que Paulo vem insistindo nisso aqui. Que diremos, pois? Quem será contra nós? Ninguém. São perguntas retóricas que Paulo faz de forma didática, né? E ele mostra, se ele não poupou nem o próprio filho, mas entregou o próprio filho por nós, será que graciosamente não nos dará ele todas as coisas? Tem condição, ele está querendo dizer assim, gente, tem condição de Deus ter entregado o próprio filho, de tanto amor que ele sente por vocês, ele entregou o próprio filho para salvar você. Tem alguma condição de você não ir para o céu? Tem alguma condição de você não estar com Deus, com tanto amor que ele tem por você? Tem como você achar porque o governo está lhe perseguindo, ou porque o governo ou alguém está lhe acusando de alguma coisa, você achar que
Deus pode não estar com você? Não. O que garante que Deus está com a gente? É o próprio Deus. É o que Ele fez e o que Ele está nos dizendo aqui. Então, sim, tem como alguém acusar a gente? Por quê? Porque até a nossa própria consciência nos acusa. Estou errado? Não. A gente erra, a gente peca, a nossa consciência nos acusa, sim. Às vezes ela acusa mais, às vezes menos do que o que devia. Sim. As pessoas nos acusam também? Sim. Isso é errado? É, porque nada é para fazer nos acusar a ponto de dizer que eu não sou filho de Deus. Como eu falei, a gente tem que reconhecer nosso erro, sim, a gente tem que pedir perdão, sim, e a gente tem que mudar, sim. E Deus está aí para nos ajudar também nesse processo de arrependimento, processo de pedir perdão, de reconhecer e de mudança. Se tem conversão, vai ter que ter mudança de sentido. Mas nada disso tem base suficiente para nos acusar, porque nós já somos os eleitos de Deus. Veja que ele para de falar de nós, como no geral, e substitui, né, o nós por eleitos de Deus. Aí continua, é Deus quem nos justifica, porque Deus que mandou o Filho para nos justificar, não é por mérito meu. E ainda que eu venha me acusar, e ainda que eu venha ficar em dúvida disso, e ainda que alguém venha me acusar ou falar qualquer coisa diferente, não, nada vai nos condenar. Pode vir, chegar a acusar, mas condenar mesmo não, porque quem é o grande juiz? Deus. Então quem é que pode condenar? Só Deus. E o que é que Deus fez? Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo que morreu. Como ele está dizendo, quem nos condenará? É Cristo quem morreu. Paulo vem dizer que Cristo morreu por nós. E ele vai e ainda corrige. Ou melhor, ele não só morreu, ele ressuscitou, porque ele morreu para pagar os seus pecados, e aí deu sequência a isso. O sacrifício foi aceito. Ou seja, a gente que estava morto, com a morte de Cristo, nos trouxe vida. E a ressurreição de Cristo. E além, ele não só morreu e ressuscitou por mim e por você, mas está lá à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Veja que maravilhoso esse plano de Deus e amoroso. Deus lá do céu, em toda a sua glória, vendo a gente aqui pecando e contra o próprio Deus, ele bola esse plano maravilhoso de mandar Jesus Cristo vir aqui, morrer por nós, justificar, e a partir daí estar lá com ele, pedindo por nós, e ainda enviar o Espírito Santo para estar aqui conosco, em mim, em você, intercedendo a Deus, porque mesmo assim a gente não ia saber interceder a Deus para o Pai. Tem como a gente não ser salvo? Tem como a gente não ser filho de Deus? Tem como Deus não me amar? Se é Jesus quem morreu por mim, se é Jesus quem está lá pedindo por mim, se é o Espírito Santo quem intercede por ele, daqui para lá, através de mim, tem como ele não me amar? É isso que Paulo vem dizer. Gente, não tem como. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, será perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Ele vem citar várias coisas que provavelmente eram várias coisas que ele e os cristãos passavam na época. A gente sabe que muitos cristãos até chegaram a virar tocha humana, né? Então, perseguição, o povo de Deus vem tendo desde o princípio. Como ele cita aqui, como lá está escrito, está lá em Salmos 44, 22. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados ovelha para o matador. Então, neste mundo aqui, estando com Cristo, estando nos caminhos de Deus, o que é que a gente vai passar? A gente vai passar dificuldades, a gente vai passar perseguições, a gente vai passar fome, nudez, perigo, espada. Jesus Cristo nos disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, se animem. Eu venci o mundo. Então Jesus Cristo vem mostrar que a dificuldade existe, mas a gente vai ter ela, e ela com Cristo que venceu, nós somos vencedores. A partir de estar com Cristo nessas dificuldades, nós somos vencedores. Ele não vem dizer que a gente vai vencer as dificuldades no quesito que vou passar por ela e agora eu estou com Cristo, resolvi tudo da minha vida, estou sossegado, não tenho dificuldade. Não, a gente vai ter as dificuldades. E aí é por isso que ele vem para o versículo em questão, né, que a gente chegou nele. Em todas essas coisas, ou seja, nas tribulações, nas perseguições, porém, somos mais que vencedores. Ele está dizendo que a gente vai vencer as situações, que a gente vai parar de ter? Não, ele fala, vocês têm e vão ter ela nessas situações, ou seja, passando por dificuldade, passando por aflições, que inclusive você está passando por ela, por amor de Cristo, por estar com Cristo, eu estou com vocês e a gente é mais que vencedores. Lembra daquele texto que muita gente usa até de forma errada, né? O tudo posso naquele que me fortalece?
Às vezes as pessoas usam naquele sentido, eu posso tudo, eu vou conseguir o que eu quero, eu vou conseguir, tudo posso. Porque a Bíblia diz que um crente acreditando vai lá e faz tudo, ele pode. Não. O sentido que Paulo usa é, eu passei por aflições, eu levei chicotada, eu fui preso, eu fui perseguido, eu fiquei doente por isso. Passei por tudo isso, estou aqui, continuo com Cristo. Posso passar por tudo em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Tudo posso, estando fortalecido em Cristo. Bem assim, é o que ele vem falar aqui agora. Eu posso passar todas essas dificuldades, mas eu vou ser vencedor em todas elas. Eu vou estar com ela porque eu estou no caminho certo, porque eu estou com Cristo Jesus. E é esse caminho que vai me levar à glória com o Pai, que é esta verdadeira felicidade. Então, ele vem por meio daquele que nos amou. Versículo 38. Porque eu estou bem certo, não tem nenhuma dúvida. Gente, tenham certeza, fiquem certos, fiquem tranquilos, tenham essa segurança, que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principado. Ele vai até para o extremo, né? Morte, vida, anjos, principado, aí vem para o presente, o futuro, coisas do... Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá o quê? Nos separar de quem? Do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus. Ou seja, através de Cristo Jesus, Deus nos ama, o nosso Senhor. Então, gente, Deus te ama, Deus me ama. E a gente tem que estar, simplesmente isso, firmado. O que nos separa de Deus, de Cristo, foi o que? O nosso pecado, sim. A gente ainda continua com o nosso pecado, como eu disse no começo? Infelizmente, sim. O que a gente tem que fazer, Samuel? Mas a gente já está justificado, eu tenho que não ligar para isso, não. Nosso pecado tem sim, a gente como servo de Deus, como filho de Deus, a gente fica constrangido, e é certo que fique, e cada vez mais fique com nossos pecados. A gente tenta não errar, e às vezes a gente se pega errando, a gente se pega orgulhoso, se pega fraquejando em tantas coisas nessa vida. Sim, tem que se arrepender, tem que pedir perdão, tem que mudar, tem que corrigir. Mas nunca, de forma alguma, deixar de reconhecer que você continua sendo filho de Deus, Deus continua te amando. É Ele quem está provocando esse constrangimento, é Ele que está lhe provocando esse arrependimento, é Ele quem vai lhe ajudar na sua e na minha mudança. Então, firmado nisso, o que é que eu tenho que fazer? Buscar cada vez mais, buscar a Deus, buscar cada vez mais essa comunhão, para poder ter esse choque, né? Quanto mais comunhão a gente tem com Deus, mais eu vou ver o quanto Ele é maravilhoso e o quanto meu padrão de bondade ou de referência do que é certo ou errado está aquém. Isso gera o quê? Vontade de cada vez mais melhorar. Isso gera o quê? Quebra a nossa soberba de achar que já é bom em alguma coisa, porque a gente está olhando para quem? Para um nível bem além do nosso, que a gente não consegue nem ver de tão santo que Deus é e tão pecador que nós somos. Então, busque comunhão, busque adorar cada vez mais a Deus. Então, é isso que Deus tem feito com a minha e com a sua vida? Tem por que eu ter dúvida se eu estou nesses eleitos? Não. Eu continuo nesse caminho, buscando comunhão, adoração, tendo essa paz, essa alegria e essa gratidão em Deus que realmente fez tudo e realmente é um amor absurdo, né? Um amor além do que a gente pode explicar. A gente só pode tentar ler, entender e falar um pouco, mas a gente nunca vai chegar nesse nível. Amém? Senhor Deus, Pai amado, louvado seja teu nome, Pai. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, por estar aqui e que o Senhor possa, Pai, estar colocando isso de verdade na nossa cabeça, no nosso coração, trazendo essa paz, essa alegria. Muitas vezes a gente acha que passando as dificuldades aqui a gente não vai conseguir ser alegre de tanto sofrimento que a gente tem. Mas não, Pai, a verdade e a realidade é porque a gente está olhando pequeno, a gente está olhando para cá. Que a gente possa ter esses olhos em Ti, que a gente possa ter esses olhos no nosso verdadeiro lugar, no nosso verdadeiro habitat, que é a Tua casa, que é o Teu lar celestial, Pai. E viver nessa esperança. Em nome de Jesus, amém.